Agora, quero chamar a sua atenção para um outro assunto que a gente vai mostrar para você aqui agora, no Balanço Geral, que é um assunto que atinge diretamente as famílias e crianças, gente. Casa, normalmente quando você pensa em casa, o que você pensa? Que é sinônimo de lar, sinônimo de segurança, certo? Mas, na verdade, nem sempre é isso que acontece. Não é bem assim, né? Não para centenas de crianças que são agredidas dentro de casa. Na maioria das vezes, os agressores estão ali, sob o mesmo teto. São pais, familiares que deveriam cuidar e proteger, mas acabam colocando essas crianças em condições cruéis de violência. A preocupação é que agora, com a pandemia, inclusive, os casos estejam sendo omitidos. Homens e mulheres que foram presos acusados de matar crianças que moravam sob o mesmo teto. Parece até uma realidade distante, mas está mais perto do que você pode imaginar. Todos os dias, 7 crianças são agredidas pelos próprios familiares, na maioria das vezes, pelos pais e mães. E os casos vão parar na polícia. Só no primeiro semestre de 2020, 256 crianças precisaram de internamento no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, vítimas de agressão. E muitas vezes já chegam em estado grave. Infelizmente, mais de 75% dos casos que a gente atende são violências cometidas dentro de casa. Quem traz é a mãe ou algum familiar, a avó, ou alguém que está próximo da criança e que a criança acabou contando que está sofrendo essa violência dentro de casa. Logo no começo da pandemia, 217 boletins de ocorrência foram registrados pelos órgãos de segurança envolvendo agressão contra crianças. Isso entre março e abril, em um intervalo de 30 dias. Pois é, e os números são bem menores do que no mesmo período do ano passado, quando foram 697 boletins. Mas as autoridades não acreditam que esses números sejam reais, porque muitas vezes os casos estão subnotificados, porque as crianças não podem ir para a escola e também não têm o acompanhamento da assistência social. E as autoridades acreditam que só daqui a alguns meses os boletins de ocorrência e os verdadeiros números vão aparecer aqui no Núcleo de Proteção à Criança ou Adolescente vítimas de crimes. O que a gente tem verificado no Nucria é que o crime de lesão corporal ou maus tratos, ele tem tido mais ocorrência, acredito eu, que pela situação de estresse que todas as pessoas estão vivendo aí, pela quarentena, pelo isolamento social. Em contrapartida, o crime aí de estupro de vulnerável, abuso sexual, ele tem sido menos recorrente, já que esse tipo de crime, que também ocorre intrafamiliar, ele precisa de um momento em que a vítima esteja sozinha com aquele agressor, com aquele abusador, o que não está ocorrendo, já que a família inteira tem que ficar dentro de casa. Na maioria das vezes, as denúncias chegam pelas escolas e conselhos tutelares, mas a pandemia dificulta e mascara a realidade. As escolas e os hospitais eram os principais pontos de partida para essa criança se abrir e revelar o fato. Até mesmo a criança chegava com hematomas na escola, então ali o professor verificava, o pedagogo verificava e fazia a notificação obrigatória, né? Acionava o conselho tutelar. Sem as escolas a gente não está tendo esse ponto de apoio, né? Georgia Barbosa das Neves, de apenas 7 anos, foi morta dentro de casa. O padrasto e a mãe foram presos logo que chegaram ao hospital, pois a menina já estava morta e com vários sinais de agressão pelo corpo. É urgente, cara. Minha filha caiu aqui, acho que ela tá inconsciente, mano. Preciso urgente levar no médico, por favor. É urgente, mano. Na hora ali eu vi que não tinha o que fazer mais. Mas mesmo assim, coloquei ela dentro do meu carro, sabendo que ela estava sem vida, e toda a velocidade. Fui pro Angelina Caron, furando sinal, lombada, e pedindo para ela alcançar a mão da menina na minha mão. Eu puxava o braço para trás e pegava na mão da menina, e ainda estava morna. Chegando no Caron, foi constatado lá que não teve nada de queda em casa. Foi eles mesmos que fizeram. Eu até acredito que ele se tornou mais violento, mais perigoso, em virtude de não ter esse acompanhamento, porque na aula, né, a criança chega, o professor vê, a pedagoga já vê, né, alguém já faz um acompanhamento, já vai procurar. Como ela não estava indo para a aula por causa do corona,
ele talvez agora possa bater que ninguém vai ver, né? O pai da Georgia morreu há 2 anos, portanto, foram os tios dela que vieram fazer o reconhecimento e a liberação do corpo no Instituto Médico Legal de Curitiba. E o que eles viram lá dentro, até agora, deixa eles chocados. Revolta de ver uma criança, uma menina né, nessa idade do jeito que está ela, sabe? Ela realmente está com muitos hematomas, tem hematoma sobre a face, ao lado da face, ao lado da cabeça, sobre a cabeça, sabe? Tem bastante hematomas no rosto, assim, pancadas que foram desferidas, né, na cabeça dela, calculo eu que sejam socos. Já o Lorenzo Gabriel, essa criança que aparece em um vídeo, tinha pouco mais de 1 ano de idade e não teve sequer uma chance de se proteger. O padrasto foi preso. O Lorenzo morreu com mais de 85% do corpo queimado. Tô sendo muito triste. Eu tô sem chão, na verdade, sabe? Não queria ver meu filho assim, eu tinha planos para ele. Ele era um piá que tinha muita coisa pela frente, né? Uma criança de 1 ano, inocente, indefesa. A gente não quer ver nenhum pai ou mãe, né, passando por uma situação dessa. Porque é lamentável ver uma criança de 1 ano sem poder se defender. Agora está no ML, né, saindo do ML. Isso não é justo, né? Isso é desumano, para mim é desumano. Muitas vezes, a crueldade vem de alguém que deveria proteger. Crianças entre 0 e 3 anos de idade estão no topo da lista de internamentos quando o assunto é violência doméstica. São crianças muito pequenas, que mal sabem falar, que não conseguem pedir ajuda tão fácil, que precisa de alguém que acredite nelas, que precisa de alguém que escute e que veja que tem algum comportamento nessa criança. Pode ser um comportamento mais introvertido, pode ser um comportamento de choro, pode ser um comportamento de irritabilidade, algum comportamento diferente que essa criança não apresentava antes e está apresentando agora. Isso tudo deve ser observado. E para que casos não continuem acontecendo, o pedido é um só: denunciar. Sendo um vizinho dessa criança, seja alguém amigo dessa família e que esteja olhando que está acontecendo alguma coisa diferente na casa dessa criança, é importante que ela denuncie e não tenha medo de ser somente uma suspeita.